Elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99-554-5580. Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Opinião do Canal a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta no mundo todo, que é o coronavírus. Esse é um vídeo que vai ficar extenso, eu já adianto a vocês, mas é um vídeo que vai ficar bastante rico, ao qual a gente vai estar abordando aí sobre esse novo vírus que surgiu e está causando um grande problema global para a humanidade, tá? Então a gente vai falar que raio de vírus é esse, como é que surgiu, o que é que está acontecendo, quem são os mais propensos a ter esse vírus, por que está se disseminando dessa maneira, o que fazer para se proteger, o que nós temos que fazer para poder auxiliar aí, não no combate, mas na diminuição da proliferação desse vírus, beleza? Esse é um vídeo que eu senti-me na obrigação de fazer, estou trazendo para vocês aqui, estou utilizando esse recurso no meu avatar, eu gosto, e tá aí, eu fiz uma pesquisa bacana e vou estar apresentando para vocês aqui agora. Bom pessoal, o que é o coronavírus? O coronavírus é uma classe de vírus que são vírus que causam diversos tipos de resfriado, doenças gastrointestinais, enfim. É uma classe de vírus que ela existe, o seu conhecimento pela classe médica existe desde os anos 70, tá? Prova disso é o seguinte, ele é um vírus que não afeta só humano, afeta animais também. E nos anos 80, eu consegui achar aqui um registro, tá? Do estado de São Paulo. Nos anos 80, nós tivemos uma epidemia de coronavírus em cachorros. Isso mesmo, pessoal, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, num jornal publicado no dia 26 de setembro de 1980, tá? Uma ameaça ao seu cão, um vírus que só agora é conhecido, os veterinários falam em epidemia. Cães foram vítimas do coronavírus nos anos 80. Essa foi uma variação do vírus, pessoal, que se assemelha muito a sinomose, tá? Porque causa problemas gastrointestinais, e a sinomose ela causa problemas gastrointestinais, né? Eu tive problema aqui com meus cachorros aqui no passado, que é essa questão de sinomose, e os sintomas são bem parecidos ao do coronavírus. Se vocês verem aqui, pessoal, é o seguinte, olha, classificado pelos especialistas como uma epidemia, o surto de coronavírus que se instaurou em São Paulo na década de 80 foi altamente contagioso e apresentou uma taxa elevada de mortalidade. Entre 80 e 81, o vírus fez cerca de 80 mil vítimas caninas. O vírus, um dos vários existentes na família viral dos coronavírus, não constituía uma ameaça à saúde humana, mas atingia em cheio os cachorros, o melhor amigo do homem, tá? Matérias publicadas no Estadão e Jornal da Tarde dessa época mostram como veterinários e criadores de donos de cães buscavam agir em conjunto para conter esse vírus, tá? Basicamente, pessoal, essa variação do coronavírus que atingiu os caninos nos anos 80, ela causava problema gastrointestinal, como eu acabei de falar, que é muito semelhante à tal da sinomose, né? E você consegue combatê-la, não é chance de eficácia, mas você consegue combatê-la, né? Pelo menos tentar combatê-la, com um tratamento à base de soro, de
internação do animal, enfim. Né? Até fala aqui, ó, gastroenterite viral canina por coronavírus, né? Falta de apetite, prostração, diarreia, vômito, enfim, né? O que causava nos animais. E aí aqui você vê, ó, a recuperação é possível com um tratamento que envolva a hidratação, com soro, uso de antibióticos, enfim, né? Mas, pessoal, essa aqui é uma variação do coronavírus. Então, o coronavírus é uma classe de vírus que existe já desde os anos 70, que se tem ciência dessa classe de vírus. Tá? O que acontece com Covid-19 é que é uma variação do coronavírus. É um novo vírus da classe dos coronavírus. Tá? Ele é um vírus que causa problemas respiratórios e é um vírus novo que só foi tomado conhecimento agora, depois que ele começou a se alastrar pela China. Há registros de que esse vírus tenha começado a dar sinais da sua existência em dezembro de 2019 na região de Wuhan, na China, onde foi o epicentro do problema. Esse vírus, ele foi descoberto na China, tá? Mas o que se tem até agora preliminarmente desse vírus não quer dizer que seja concreto, pois vírus novos, quando eles surgem, a tendência é que até que eles sejam descobertos e classificados, muitos problemas já tenham sido causados. Óbito, problemas crônicos em pessoas, tá? Ou animais. Até que se saiba o que é que está acontecendo, tá? Não se tem noção do tamanho da infecção, do tamanho da proliferação desse vírus. Vou pegar um exemplo para vocês aqui de um caso que eu acho que exemplifica bem essa questão também, que aconteceu aqui no Brasil recentemente, que foi tratado como uma doença misteriosa. Foi a infecção de alguns lotes de cerveja da cervejaria Baker em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, por líquido de arrefecimento, aquele líquido que você usa no radiador do seu carro e é usado também para arrefecimento de tanques e coisas e tal, né? Gerou-se um surto de doença causada após a ingestão de cerveja contaminada. Até descobrir-se que se tratava de uma contaminação de cerveja causada por líquido de arrefecimento, tá? Estou falando de uma forma que todos entendam. Essa doença foi tratada como uma doença invisível, uma doença misteriosa. Ninguém sabia por que pessoas começaram a apresentar problemas de saúde grave e até virem a óbito do nada. Pessoas que estavam bem de saúde e de repente foram parar no hospital. Aí descobriu-se que a causa dessas pessoas se adoentarem e algumas chegarem até a óbito foi depois de tomarem algumas cervejas produzidas por essa cervejaria lá de Belo Horizonte. Aí descobriu-se um foco da disseminação dessa doença misteriosa através de estudos, de perícia, de uma série de ações feitas por peritos da área médica, da área química e etc. Chegou-se à causa do problema. Então não era mais uma doença misteriosa, era uma contaminação de lotes de cerveja por líquido de arrefecimento, que causou doenças e óbitos em pessoas que beberam cervejas dessa cervejaria. Eu estou falando isso pelo seguinte, entenda uma coisa. Até que se descobrisse a causa dessa doença misteriosa, ninguém sabia que doença era essa, por que estava causando isso, e qual era o raio de abrangência dessa doença. Era um vírus? Era o quê? Quantas pessoas mais foram infectadas? Da onde surgiu isso? Né? Então, até que se descobriu o causador determinante dessa doença, puderam-se ter uma noção melhor do raio de que esse problema atingiu pessoas, né? O raio de abrangência desse problema.
pessoas que tomaram cerveja da cervejaria dos lotes em questão que estavam contaminados com líquido de arrefecimento, elas apresentaram problemas de saúde grave e algumas morreram. Então pronto, dá para você ter aí alguma noção e ter uma prévia do tamanho da dimensão, né, em que esse problema atingiu a população. O mesmo acontece com o coronavírus. Até que se descobriu do que se tratava, quantas pessoas na China, na região de Wuhan, por exemplo, não morreram por causa dessa virose? Não dá para se ter uma precisão, porque não se sabe o que estava matando as pessoas. Normalmente, o que acaba acontecendo, pessoal? Essas novas doenças, esses novos vírus, eles vêm à tona quando já estão causando danos consideráveis, tá? Se é um vírus que atinge meia dúzia de pessoas e fica por isso mesmo, dificilmente ele toma a dimensão que se tomou o coronavírus, né? Por exemplo, vamos voltar à infecção da cervejaria. Se fosse um caso isolado, provavelmente a gente não teria tomado o conhecimento dessa questão na dimensão que nós tomamos, né? Porque seria uma meia dúzia de pessoa ou outra ali que teve um problema grave de saúde, foi infectada foi intoxicada por uma contaminação de um produto. São coisas que são recorrentes. Não teve problema aí de leite contaminado com um detergente que é usado para fazer a limpeza das máquinas. Não teve um produto aí, uma marca aí de um produto aí, Adesa, uma coisa assim, não me recordo agora, que também teve problema numa das suas unidades fabris, né? A gente vai tomando conhecimento dessas coisas à medida que isso se torna grave e começa a atingir um número maior de pessoas. À medida que eu começo a ter uma procura nas redes hospitalares de pessoas apresentando o mesmo sintoma, isso acende a luz amarela e depois acende a luz vermelha das entidades de saúde. E aí a gente toma ciência do que está acontecendo. E foi o que aconteceu com o coronavírus. Quantas pessoas até então foram infectadas na China, na região de Wuhan? Onde foi sendo esse problema, a gente não sabe. Quantas pessoas saíram de Wuhan antes de se tornar uma epidemia global, né? E foram para os seus países de origem, foram para outros países, passaram para outros países, foram passear em outros países, enfim, rodaram pelo globo, rodaram por outras regiões infectadas com esse vírus sem ter algum tipo de manifestação dele. A gente não sabe. Fica difícil saber. Então acabou que se tornou uma epidemia, o que acaba acontecendo nesses casos. Agora, com a epidemia instaurada, por se tratar de um vírus novo, uma nova variação dos coronavírus, né? A comunidade científica, a comunidade médica global, e junto com os governantes, entidades de saúde, enfim, estão atuando junto à população do globo para tentar evitar que essa epidemia cause uma tragédia jamais vista na história. Tá? Pessoal, essa epidemia ou pandemia de coronavírus é a maior, digamos assim, é o maior evento de infecção viral da história moderna. Não se tem registro na história moderna de algo que tenha sido descoberto de uma maneira em que ele se alastrou e vem se alastrando da forma como vem acontecendo. Tá? É muito rápido. É muito rápido. Esse vírus está se espalhando de uma forma altíssima. Tá? E o que se está em pauta hoje são ações, tá? Para tentar inibir a proliferação desse vírus que já está descontrolado. A verdade é essa. Como é um vírus novo, que
geralmente essas coisas são descobertas já quando há uma crise elevada. Então é difícil você conseguir ter uma noção exata da gravidade do problema. O que se sabe existe esse vírus e ele está causando problema no mundo todo, principalmente em algumas classes de pessoas, tá? Esse vírus, pessoal, o coronavírus, ele atinge, causando danos seríssimos e até óbitos, nos seguintes públicos: pessoas doentes, que têm algum tipo de enfermidade já, mesmo que elas estejam tratando, mas pessoas doentes, tá? Pessoas que têm imunidade muito baixa e pessoas idosas, tá? Pessoas com mais de 60 anos, por exemplo. São essas as classes que mais têm se manifestado favoráveis à ação desse vírus, tá? E a gente está começando a ver isso na prática, porque a epidemia ou pandemia atingiu a Europa como um todo. E se vocês forem pesquisar, pessoal, já não é de hoje que a população da Europa está envelhecendo. Há uma quantidade de idosos na Europa muito maior do que outros tipos de pessoas. Então a Europa se tornou um grande fator de risco para a disseminação desse vírus, tá ok? Por conta disso, tá? Devido ao envelhecimento, vocês podem ver aqui, ó, envelhecimento da população da Europa, né? Envelhecimento demográfico da população da Europa no mundo, tá? Europa, chamada de velho continente, parece que transferiu esse nome para a sua população, tendo em vista que a população europeia está envelhecendo. A Itália, a terra dos meus antepassados, é um exemplo de país que está com alto índice de envelhecimento. Por que que a Itália está sofrendo abruptamente com o coronavírus? Porque a incidência de pessoas idosas na Itália é altíssima, tá? E o vírus tende a agir de forma muito grave nesses grupos de pessoas, tá? Há uma preocupação muito grande de que a Itália tenha um quantitativo de óbito daqui para o meio do ano, tá? Que é quando começa o verão europeu, altíssimo. Eu recebi uma informação no WhatsApp, vou compartilhar aqui, mas não dá para poder ter noção se é verídico ou não, mas há quem diga por aí que se o surto de coronavírus na Itália, por exemplo, continuar nessa magnitude que está, metade da população esteja infectada. E boa parte dela vem a óbito. Ou seja, vai haver uma redução drástica da população italiana por conta dessa epidemia, pandemia de vírus, tá? É o que estão circulando em redes sociais. Se é verídico ou não há dados oficiais sobre isso. O governo italiano não pronunciou nada a respeito dessa questão, mas partindo do princípio de que a Europa está envelhecida na sua população e que a Itália é um dos países que tem mais pessoas idosas na Europa e no globo, tá? A gente pode chegar a essa conclusão diante da gravidade de proliferação desse vírus, tá ok? Bom, pessoal, falando, o que é esse coronavírus, esse Covid-19, essa variação dos coronavírus aí? Eu estou pegando aqui informações da Organização Mundial de Saúde. Infelizmente não tem em português. Eu vou gastar um pouquinho aqui do meu espanhol lendo para vocês, tá? Alguns pontos básicos aqui. O que é então esse coronavírus? O coronavírus é uma extensa família de vírus que pode causar enfermidades tanto em animais como em humanos. Já falei com vocês isso no começo do vídeo, já mostrei que aconteceu casos no passado em São Paulo, por exemplo, no Brasil, né? E outros cantos do mundo. Nos humanos, se sabe que vários coronavírus causam infecções respiratórias, que podem ir desde resfriado,
com um resfriado comum, né, uma gripe comum, enfermidades mais graves como síndromes respiratórias do Oriente Médio, como síndrome respiratória aguda, severa, tá? O coronavírus, esse Covid-19, ele é um novo vírus da classe dos corona que foi descoberto recentemente na China, lá em Wuhan, tá? Em Wuhan, lá na China, tá? O que é especificamente a Covid-19? É uma enfermidade infecciosa causada pelo coronavírus que foi descoberto recentemente, tá? Nessa região de Wuhan, na China, tá? Essa variação aí, tá? Quais são os sintomas do Covid-19? Os sintomas do Covid-19 são febre, cansaço, tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, problema de respiratórios, dor de garganta. São sintomas de gripe, são sintomas de dengue, sintomas de zika, tá? Chikungunya. São sintomas muito, muito parecidos. As causas desse coronavírus do Covid-19. Então ele causa esse tipo de sintomas nas pessoas. O que acaba, de certa forma, quando é uma coisa que não se sabe o que está se causando, você às vezes classifica até erroneamente. Às vezes a pessoa chega apresentando febre, cansaço, tosse seca. Gripe causa isso, tá? A gripe causa tosse seca, a gripe convencional. E como não se tem muita ciência do que está causando, pode ser que seja tratado como uma gripe convencional, e não é. Esse vírus Covid-19, ele se propaga por contato entre pessoas e entre locais aonde estejam tendo surto do vírus, tá? Assim como muitos vírus, pessoal, ele fica no ambiente. Ele consegue ficar no ambiente, tá ok? Ele não é um vírus que só é transmitido de pessoa para pessoa em si. Ele pode ficar no ambiente e você pode ser contaminado por isso. A forma mais comum de pegar esse vírus é o seguinte: é por meio de saliva, secreção nasal, né? É por meio disso, tá? É por meio dessas coisas que você corre o risco de pegar esse vírus. Então, você estando numa região que tem uma aglomeração de pessoas, tem gente que espirra, tem gente que cospe no chão, tem gente que com a mão suada, através do suor também pode ser disseminado esse vírus, tá? Eu vi isso no rádio hoje falando, mais cedo. A pessoa encosta ali num corrimão, enfim, você tem chances de pegar esse vírus, que ele se propague em meio às pessoas, em meio aos locais aonde existam pessoas que estejam infectadas com esse vírus, tá? A OMS ainda, pra vocês verem, como é uma coisa muito nova, olha a gravidade da situação. É uma coisa muito nova, mas que se alastrou numa velocidade absurda, tá? Tanto que a OMS ainda está estudando sobre as formas de propagação desse vírus. Não se sabe, por exemplo, até o momento, não se tem registro de que esse vírus se propaga em animais também. Não se sabe. Como já há registros de que coronavírus se manifestaram em cachorros e causaram epidemia no passado, não se sabe se a Covid-19 também pode ser transmitida para cachorros e vice-versa, a gente não sabe. Ainda estão se estudando isso, por ser um vírus completamente novo, tá? Esse vírus pode ser transmitido pelo ar. Até o momento, estudos realizados apontam que o vírus se transmite principalmente por contato com gotículas respiratórias, mais do que pelo ar. Ou seja, pode ser que esse vírus fique impregnado no ar e ele seja transmitido pelo ar, tá? Ainda não se sabe. É muito recente o que está acontecendo, tá? Tanto é, pessoal, que o mundo inteiro entrou em estado de quarentena. Uma coisa jamais vista na história moderna. O mundo está entrando em estado de quarentena. É possível você contrair o vírus Covid-19 por meio de contato com pessoas que não apresentem nenhum sintoma? Seres humanos já foram identificados como hospedeiros desse vírus. Se ele vai se manifestar ou não é outra questão.
Veja, pessoas que têm algum tipo de doença, pessoas que têm imunidade muito baixa, pessoas que têm problema respiratório, como no meu caso, pessoas mais idosas, elas tendem a manifestar o vírus. Pessoas saudáveis, elas podem conter o vírus, mas não manifestar sintomas. Isso não quer dizer que elas não deixem de passar o vírus para frente, tá? E elas podem se tornar hospedeiras e disseminadoras do vírus, sem saber. Você é uma pessoa saudável, estando em contato com uma pessoa enferma, ou estando em contato em algum lugar que esteja com índice de proliferação do Covid-19, você pode se infectar, mas pode não ter nenhum sintoma. Você pode não sentir nada, mas você ser um hospedeiro do vírus e estar com o vírus. E com isso transmitir para outras pessoas. Simples fato de você cuspir no chão, você pode estar transmitindo o coronavírus para outras pessoas, na região onde você está. Uma coisa simples, cuspir no chão. A principal forma de propagação da enfermidade é através de gotículas respiratórias expelidas por alguém ao tossir, a cuspir no chão, a espirrar, enfim. Ele pode não se manifestar em você, mas você pode transmitir para os outros. Você pode estar com o vírus e transmitir para os outros. Esse é um dos grandes perigos do coronavírus. É possível contrair o Covid-19 por contato com pessoas que padeçam da enfermidade, né? O risco de conter a Covid-19 por contato com esse tipo de pessoa infectada parece ser baixo. As investigações iniciais apontam que o vírus pode estar presente em alguns casos e a propagação por esta via não é uma das características A pessoa está infectada pelo vírus, pessoal. E claro, ela não vai transmitir. Não é o fato de eu estar com a pessoa enferma que ela vai transmitir o vírus. Pelo que se pode entender aí, até o momento. Mas se ela espirrar e tossir, ela vai disseminar o vírus. Se ela cuspir, ela vai disseminar o vírus. Tá? Aí é que está o problema. Como ele é transmitido por gotículas expelidas pelo seu corpo, pode ser até pelo suor. Tá? Ele pode estar ali presente. E aí você vai infectando outras pessoas. Tá? É isso que acontece. Não quer dizer... Caramba, fui no hospital e tinha alguém doente. Peguei o vírus e vou morrer. Não é bem assim. Pelo que se pode entender aí até agora, a pessoa tem que espirrar, a pessoa tem que... Ela tem que expelir algum tipo de líquido de si mesma para que ela faça a proliferação do vírus. O que se pode fazer no caso para a questão de proliferação desse vírus, né? Aqui, pessoal, eu andei fazer outras pesquisas aqui, ó, falando sobre o sintoma vírus, tá? Sobre o sintoma do coronavírus, do Covid-19. Por se tratar de um vírus novo, pessoal, ainda não há vacina ou tratamentos específicos para o Covid-19. Tá ok? Não há. Acontece o seguinte. Tá rolando por aí em alguns grupos, em redes sociais e WhatsApp, uma informação meio verídica. Prestem muita atenção que isso é grave. Sobre tratamento utilizado para a contenção desse coronavírus que causou problema em caninos, tá? Que não é o Covid-19, tá? É uma outra variação é um outro tipo de coronavírus, esse que causa problemas gastrointestinais, tá? Gastroenterite viral, canina. Estão dizendo por aí, pelo fato disso aqui ser um tipo de coronavírus, que a medicação que é usada no tratamento disso aqui cura o Covid-19. Não cura. Tá? Não cura. Não tem nenhuma comprovação científica, nada ainda, que comprove que o Covid-19 pode ser tratado por algum medicamento existente. Não há vacinas ou tratamentos específicos para o Covid-19. Tá? Não há. O que se tem feito é o seguinte:
isolamento de pessoas que apresentem sintomas ou que sejam diagnosticadas com Covid-19, tá? E a utilização de métodos que se usa para gripes, né? Só que de uma forma mais controlada e de forma bastante isolada, né? Não há vacinas, não se tem nada. Não se tem nada realmente eficaz. Andaram se divulgando por aí também, e teve um cidadão aí que gosta de invadir propriedade alheia, né? Ficar iludindo pobre coitado sem teto, invadindo propriedade alheia. Que ele saiu divulgando por aí na rede social dele que os cubanos tinham desenvolvido uma vacina eficaz contra o Covid-19. Não! Isso não existe. Existe um medicamento desenvolvido pela medicina cubana, que também está sendo utilizado na China, junto com outros medicamentos, na contenção desse novo vírus, tá? Que ele é usado para hepatite e outras coisas, tá? Se não me engano, acho que é isso mesmo. Então, o medicamento que vem se mostrando, somado a outras medicações e outras ações, vem se mostrando ter algum resultado. Não quer dizer que esse medicamento seja um medicamento contra o Covid-19. Não quer dizer nada disso. Da mesma forma que o medicamento, o tratamento utilizado para o coronavírus canino não é eficaz para o Covid-19, isso não procede. Então, pessoal, é preciso que se tenha ciência disso, tá? O que não podemos agora fazer é dar voz para o alarde, tá? É entrar na histeria. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele falou um negócio muito sério, que as grandes nações estão tendo esse cuidado. Não podemos nos levar pela histeria. Histeria causa pânico. Pânico só piora a situação, tá? Nós precisamos agora de controle. Nós precisamos agora fazer nossa parte. Não se deixar levar por histeria, pelo pânico. Nós vivemos um momento grave, um momento ainda não visto até então na história moderna, tá? E nós precisamos agir com tranquilidade dentro da medida do possível, seguindo orientações básicas, algumas que deveriam ser básicas na nossa vida desde que a gente aprende a viver, a fazer as coisas sozinho até o fim da nossa passada aqui, que é a questão de higiene, né, que infelizmente muita gente não tem, né? Uma coisa básica que pode ajudar muito. Muita gente não tem o hábito de ter higiene. Então a gente precisa seguir esses padrões, essas coisas básicas, seguir essas orientações e não entrar em histeria nem em pânico. É uma coisa grave que não tem vacina, não há tratamento específico, atinge, no momento tem se mostrado fatal e muito grave em pessoas doentes, pessoas que têm algum tipo de enfermidade, pessoas que têm problemas respiratórios, imunidade muito baixa, dependendo da idade, pessoas idosas, tá? Todo e qualquer tipo de pessoa idosa, tá? Então é preciso que se tenha muita calma nessa hora, que se siga à risca as orientações que estão sendo dadas pelo Ministério da Saúde, pelas entidades de saúde. E principalmente tome cuidado com disseminar informações. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com informações que eu estou coletando da Organização Mundial de Saúde, do governo federal, tá? Eu falei da existência do coronavírus em caninos, de uma variação dos corona, que surgiu uma epidemia nos anos 80, lá em São
principalmente em São Paulo. Mostrei a matéria do jornal da época. Então tá tudo fundamentado. Tá tudo devidamente fundamentado. Eu não estou falando nada aqui de cabeça ou porque eu acho que é. Tá aí tudo fundamentado. É preciso que se tenha muito cuidado com a disseminação de informações, pessoal. Principalmente no que se tange a vacinas, a tratamentos e etc. Tá? Coisas do gênero. Não dá. Não dá para ficar alimentando informações falsas. É preciso se tomar cuidado. Tá? Muito cuidado. Não podemos instituir o caos e a histeria. E não é hora para isso. Nós não podemos nos deixar levar pela histeria. Nós vivemos um problema grave. E se a gente se deixar levar pela histeria, a gente vai piorar a situação. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem um coeficiente populacional muito grande, tem muitas pessoas em situações vulneráveis, tem muitas pessoas idosas, tem muitas pessoas doentes. Tá? E nós precisamos agora seguir à risca as recomendações básicas para que nós não sejamos contribuidores para uma massiva proliferação do Covid-19 no Brasil, como que está acontecendo na Europa. Nós não podemos deixar de lutar contra isso. Tá ok? O novo coronavírus tem dado vazão à desinformação na internet, com teorias de que a doença foi criada em laboratórios pela CIA, que vitamina C e chá de erva doce combatem a infecção e de que consumo de sopa de morcego está na origem da contaminação. Tá? Galera, não tem nada disso. Tá ok? Não tem nada disso. Pessoal, eu já falei no começo e vou repetir. A classe dos coronavírus já existem. Eu mostrei para vocês que um vírus da classe dos coronavírus se manifestou em caninos nos anos 80. Tá aqui a matéria de jornal, publicado no dia 26 de setembro de 1980. De um surto que deu no Brasil. Então, pessoal, esse vírus é mais uma variação dos vírus dos coronas. Tá? Da família de corona. Veja aqui, ó. De novo, vamos lá o que é o coronavírus. Já falei, vamos repetir porque isso é importante. É uma família de vírus causadores de doenças respiratórias que, visto em um microscópio, tem pontas que lembram as de uma coroa. Daí seu nome. Os milhares de casos reportados pelo mundo nos últimos meses se referem a um novo vírus desse grupo, o SARS-CoV-2, que foi descoberto em 7 de janeiro pelas autoridades chinesas, segundo a OMS. Veja, esse vírus se manifestou em Wuhan em dezembro, mas só foi confirmado em janeiro. Olha o tanto de gente que foi infectada sem que se saiba. Como eu falei para vocês agora há pouco. Tá? É muito complicado essa questão. Até o ano passado, por exemplo, eram conhecidos 6 tipos de coronavírus que podem infectar humanos. Desde variedades quase inofensivas, que é a gripe, né, gripe comum, até mais graves, como síndrome respiratória aguda grave, a SARS. Tá? E síndrome respiratória, já falei isso aqui. Tá? Essas infecções já mataram centenas de pessoas em epidemias de 2000 para cá. Tá? Isso não é uma coisa que vem. Só que esse é um vírus novo, é uma variação da classe dos coronas, é um vírus mutado. Um vírus mutado. Que ainda não se tem toda a cadeia genética dele. Não se conhece o vírus a fundo ainda. É um vírus novo, uma coisa nova. Tá? Aqui vocês podem ver aqui, ó, o novo coronavírus pelo mundo. Né, os índices de infecção. Ó, aqui tem um mapa aqui, número de casos. 67 mil casos na China. 13 mil casos no Irã. Né? 24 mil casos na Itália.
7.738 na Espanha, 1.221 na Noruega, 1.022 na Suécia, 1.140 no Reino Unido, na Inglaterra, 3.499 nos Estados Unidos, né? 234 até agora no Brasil. Pode ser um número muito maior, né? Então, pessoal, é muito sério essa questão do coronavírus, tá? É muito sério mesmo. Vocês podem ver aqui, vou deixar esses links tudo aí na descrição do vídeo. Ó, o dia a dia das infecções, casos confirmados de coronavírus na China, no mundo. Vocês podem ver aqui, ó, né? Vou deixar esse site aqui, muito bom esse site, aos fatos, tá? O primeiro óbito em decorrência do vírus na China ocorreu do vírus fora da China ocorreu nas Filipinas no início de fevereiro. De lá para cá, os países com mais casos letais fora a China são Itália e Irã. Ou seja, à medida que vai se descobrindo o que esse vírus vem causando, vai aumentando o número de pessoas que vêm a óbito ou que estão infectados com esse vírus. Porque vai se linkando, você vai linkando, né? Você vai vendo, pô, alguns lugares que estavam com uma incidência de um vírus misterioso, que ninguém sabia exatamente o que era, se era uma gripe, o que era que estava acontecendo, você começa a ter maiores incidências, começa a chegar a conclusões de que não, foi o Covid-19 que andou causando isso daqui. Você consegue linkar esses pontos e é normal que aumente. A tendência dos números é aumentar. E no Brasil não são só 200 e poucos casos, não. A tendência é que seja muito maior. É porque só agora nós estamos conseguindo identificar. Mas quantas pessoas de janeiro para cá não procuraram o Sistema Único de Saúde, não procuraram hospitais particulares, não procuraram unidades de saúde apresentando sintomas que até então eram desconhecidos completamente pela classe médica brasileira? Não se sabe, né? Não se sabe. Então, pessoal, é muito sério isso. É muito sério. E agora nós precisamos adotar medidas que sejam medidas, são medidas protetivas que a gente precisa adotar, que a gente precisa ter da agora em diante. Né? Chegando nessa última parte do vídeo aqui, como auxiliar em medidas protetivas para evitar a disseminação ainda maior desse vírus. Né? Coisas básicas. São coisas que a gente tinha que adotar no nosso dia a dia, desde que a gente aprende a andar por si mesmo e fazer as coisas por si mesmo, comer com as próprias mãos e fazer as coisas por si mesmo. A gente tem que constituir essas coisas básicas, questão de higiene, mas que elas vêm à tona quando acontece esse tipo de coisa, porque é uma coisa que parece ser tão banal que as pessoas se esquecem no dia a dia. Quando não se tem problema, as pessoas esquecem da importância de lavar as mãos. Quando você for tossir ou espirrar, você utilizar o antebraço, né? Você utiliza o braço, não a mão, para fazer isso. Né? Se você está doente com algum tipo de doença, você tem que evitar aglomerações. Não é porque tem surto de Covid-19, não é por causa disso. Você tem que evitar. Tá certo? Precisa evitar. Tá? Manter os ambientes sempre bem ventilados. Galera, manter os ambientes sempre bem ventilados não é por causa desse novo vírus. Isso ajuda a ter qualidade de vida. A sua casa precisa receber luz solar. Precisa receber ventilação. Para evitar a proliferação de fungos, mofo, surgimento de bactérias. Né? Isso é saudável. Não é por causa de um vírus que surgiu. Isso é coisa que as pessoas deviam ter o hábito de adotar. Abrir as janelas da sua casa durante o dia quando estiver com sol. Manter a casa sempre limpa. Né? Sempre arejada. Evitar ambientes muito fechados em casa. Para que você não crie ambientes propensos a surgimento de bactérias, por fungos, por bolor, etc. Não compartilhar objetos pessoais.
Uma coisa tão básica. Você não é legal você pegar e você tá com pessoas ali numa mesa ali almoçando e você vai compartilhar o mesmo garfo. Tá ali comendo ali, petiscando ali. Você vai, não, toma aqui o meu garfo aqui. Você não vai fazer isso. Você não vai pegar garfo de outra pessoa também que tá ali no meio de uma roda, numa petiscaria ali, porque cada um usa o seu objeto. Questão de higiene. Tá? Lavar as mãos, tomar banho direito. Manter o seu corpo sempre higienizado. Escovar os dentes periodicamente. Porque a boca também é um grande ambiente propício à proliferação de bactérias. A boca é um ambiente que a proliferação de bactérias é um ambiente perfeito, úmido e quente. Muitas bactérias gostam disso, para se proliferarem, né? Então, você adotando a questão da higiene no seu dia a dia, você já está contribuindo muito positivamente para inibir a propagação desses tipos de vírus. Não só esse, como outros. Tá? Isso é uma ação benéfica para todos. Todos ao seu redor, direto ou indiretamente. Só que agora, como nós estamos vivendo esse surto desse novo vírus que chegou arrebentando a boca do balão, é preciso que nós adotemos mais medidas, tá? Muito mais medidas do que somente questões de higiene, tá? Está sendo estipulado pelos governos federal e locais estados de quarentena. Escolas anteciparam as férias do meio do ano, empresas estão antecipando férias, os países estão parando com a circulação de pessoas em público, no intuito de evitar que haja aglomeração de pessoas. Então a melhor coisa que você pode fazer hoje para ajudar, além da questão de higiene, das questões básicas de higiene, para ajudar a não proliferação desse vírus, é ficar em casa, é evitar se expor em público, evitar ir a ambientes de aglomeração pública, tá? Porque como eu disse lá atrás, como vocês viram lá, a própria OMS falando lá no que eu mostrei para vocês, você pode não manifestar o vírus, sintomas do vírus, mas você pode ser um hospedeiro e passar para outras pessoas. Ou outras pessoas que não manifestem podem estar hospedando o vírus e passar para você e você ter os sintomas. Tá certo? Então, pessoal, é preciso que se tenha muita ciência da importância do isolamento social. Esse isolamento social, pessoal, não é à toa. Oba! Tá calor, não vou ter que trabalhar durante a semana, vou pra praia. Aquilo que os carioca fizeram é suicídio. Não dá, pessoal, não dá. Não tem como você combater viroses desse jeito. Ainda mais vírus muito potentes como esse Covid-19. Eu vou pro shopping, vou pro cinema, vou comer na praça de alimentação. Não tô fazendo nada mesmo. Não vou ficar em casa à toa. Não dá. Desse jeito fica difícil você ajudar na contenção de proliferação de vírus. Então é preciso que haja, pessoal, esse isolamento social. É difícil, pra gente que é comerciante, pra gente que vive de prestação de serviço, é difícil. Como é que a gente vai sobreviver daqui para frente? Eu sei, as contas não estão nem aí se tem Covid-19, se não tem Covid-19, as contas não estão nem aí. Elas chegam e você tem que pagar. E se você não pagar, você vai se lascar. Mas agora precisa se buscar formas. Empresas estão adotando o home office como alternativa para não pararem suas atividades laborais, continuarem desenvolvendo. A economia global está muito fragilizada por conta dessa pandemia de vírus, tá? Dessa epidemia de vírus.
do Covid-19, porque o mundo está parando e a tendência é que o mundo pare. E um novo método de trabalho seja instituído. O home office é um deles, para que as organizações não deixem de funcionar e continuem operando. Então as empresas já estão meio que adotando, quando possível, esse tipo de ação no combate. Em vez de você ir trabalhar no seu local de trabalho, você trabalha de casa. Só que muitos países não estão preparados para isso, como o Brasil, por exemplo. Tecnologicamente falando, não estão. Estão tendo que correr contra o tempo. Tá? Outra questão, né, sobre isso é... Outro ponto importante nas ações para ajudar a não disseminação desse vírus, né? Se você tem que sair a público, se você não tem como ficar evitando, use máscara, tá? Utilize muito álcool gel também ao longo do seu dia a dia. Higienize sempre as mãos quando você não puder lavar. Deixe um vidro de álcool gel no seu carro, na sua casa, no seu local de trabalho, tá? Mantenha sempre esses itens. Se você inevitavelmente ainda tem que ter contato com o público, utilize máscara. É muito importante. Eu vejo muitos locais que não estão dando atenção devida sobre isso, e eu vou contar um negócio para vocês aqui que eu vi ontem. Eu tive que ir no mercado ontem, né? Inevitavelmente é uma coisa que a gente tem que meio que estar fazendo aí com certa regularidade. E eu presenciei uma coisa muito séria. Eu presenciei uma caixa do mercado onde eu estava guardando na fila, queixando com um cliente, deve ser conhecido dela, que o mercado não está dando a menor atenção para essa questão do vírus. Vê se pode. Um mercado grande, eu não vou citar nome, mas aqui perto da minha casa, que não está dando a menor atenção. E você vai lá, as caixas não estão usando máscara, não estão usando luva. Uma ou outra estava usando ontem, eu tive que voltar lá de novo uma segunda vez, e elas estavam usando porque é providenciário por conta própria, mas o mercado não tomou nenhuma atitude para poder proteger os seus funcionários, que inevitavelmente tem que estar trabalhando, porque são tipos de comércio que infelizmente tem que estar aberto mesmo nesse período de quarentena, porque a gente precisa. Então, pessoal, é preciso que se respeite esse isolamento social agora, pessoal. Isso é muito grave. O vírus está se proliferando de uma forma absurda, ok? E a gente precisa ter esse entendimento. Faça o seguinte: agora as pessoas vivem aí conectadas em redes sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, né? Tá essa modaiada toda aí. Usem essas ferramentas para conscientizar as pessoas que vocês conhecem da importância de respeitar o isolamento social, de entender que higiene é questão básica de sobrevivência. Use as redes sociais para auxiliar nessa campanha. Assim a gente vai conseguir fazer com que a proliferação do Covid-19 seja, entre aspas, menor do que estão se prevendo que seja, né? E com isso, a gente conseguindo fazer com que ações de contenção da proliferação do vírus sejam eficazes, permite que a comunidade médica, a comunidade científica, ela consiga focar os seus esforços na descoberta de vacinas, no entendimento melhor desse vírus, tá? De forma muito mais eficaz, porque ganha-se tempo. À medida que você dá tempo para um pesquisador, para que ele possa entender o que está acontecendo, você consegue ter muito mais eficácia em soluções. Agora não é hora de pânico, tá? Agora é hora de soluções. Nós temos que buscar soluções. Como que a gente vai fazer a nossa rotina de agora em diante, nesse período de isolamento social, enquanto esse vírus ainda é uma ameaça invisível, sem nenhum agente combatente, tá? Agora é o momento de soluções. Usar as redes sociais para conscientizar os seus próximos, maravilha. Manter as noções básicas de higiene, maravilha. Respeitar o isolamento social e sair à rua estritamente só o necessário, maravilha. Ver formas de como que você vai
superar esse período, maravilha. É momento para soluções. Não é momento para fazer, para ficar brigando em WhatsApp por questões políticas. Não é momento para você ficar fazendo panelaço contra a presidência da República. Tá? Não é momento para ficar apoiando histeria, entrando em histeria. É momento para manter a cabeça no lugar e é momento para você buscar soluções. É basicamente isso. Eu vou encerrar esse vídeo de quase 1 hora. Soluções. É isso que vocês precisam ter em mente agora. Seguir as orientações do Ministério da Saúde, né, das organizações de saúde, a mundial, a brasileira, enfim. E ter essas noções básicas aí, que pode parecer bobagem ficar repetindo. Mas é bom a gente repetir 50 milhões de vezes a mesma coisa, para ver se fica na cabeça das pessoas. Noções básicas de higiene e o respeito ao isolamento social, para evitar a proliferação desse inimigo oculto que nós temos aí em meio à nossa sociedade atual. Não se viu isso na história moderna desse mundo. Tá? Na história moderna do mundo não se tem registro disso. Nós temos aí diversos outros casos de epidemias. Tem ebola, tem AIDS, são tudo vírus. Tá? Tem a gripe H1N1, foi chamada de gripe suína. Tem as gripes convencionais que também causam seus problemas. Né? Tem diversas questões de vírus aí, febre amarela. Tem problemas virais existem há muito tempo. Tem vários. Os coronavírus tem vários. Né? Não é só esse. Tem vários. Esse é mais um. Mas esse está atuando numa escala global muito grande e ele está afetando muito a população. Então a gente precisa ter essa responsabilidade aí. Esse é o vídeo, o canal Opinião de hoje. O vídeo ficou extenso, eu sei. Eu tentei dinamizá-lo ao máximo. Tá? Mas acho que ficou bem útil. É um vídeo de utilidade pública. Divulga esse vídeo. Compartilha. Divulga nas suas redes sociais. Passa adiante. Essas informações podem ser muito úteis para as demais pessoas, né, que ainda estejam meio duvidosas com relação a essa questão do que está acontecendo, que é o Covid-19. Beleza? É isso aí. Valeu, falou e fui.